Aula 8. Ética nos negócios e finanças. Muitos profissionais parecem despertar para a ética nos negócios e nas finanças no momento em que grandes escândalos são divulgados na mídia. Se as transações financeiras não estiverem apoiadas em determinadas regras e comportamentos morais, o mercado se ressentirá e a impressão de oportunismo poderá comprometer negativamente os investimentos dos acionistas de empresas e de instituições financeiras. Esse foi o caso do que aconteceu com a empresa Volkswagen, após a divulgação do escândalo ligado à fraude no controle de emissões de poluentes nos carros a diesel fabricados pela empresa. Sobre esse caso, e para saber detalhes do que aconteceu, você deve assistir aos vídeos indicados na pasta Vídeo de apoios para a unidade 5. Enquanto na administração financeira buscam-se os meios, na ética é necessário considerar o fim e o objeto, além das consequências e circunstâncias que atenuam ou agravam a ação. Assim, a um administrador financeiro cabe a tarefa de, entre as inúmeras opções que tem, escolher aquela que dê lucro aos acionistas e investidores, considerando as consequências éticas dessa ação. A ética é necessária no ramo de serviços financeiros. As instituições devem gozar de reputação de comportamento ético para atrair a confiança dos clientes. Um exemplo de perda de confiança por parte dos clientes aconteceu no caso da empresa Friboi, após a divulgação dos escândalos ligados à empresa JBS. Hoje, o nome JBS e a marca Friboi é visto como sinônimo de corrupção e desonestidade. O ator Tony Ramos, ele era o garoto propaganda, da Friboi, da marca Friboi, e porque ele é um ator muito bem considerado, no cenário brasileiro, e era um sinônimo de confiança. Só que depois do escândalo da Friboi, o escândalo o escândalo da empresa JBS, que é a dona da marca Friboi, Tony Ramos ele não quis mais ser o garoto propaganda da Friboi, porque o nome dele estaria associado a uma empresa desonesta. Vejamos essa reportagem. Em reportagem veiculada na revista Veja, em junho de 2017, a manchete diz: JBS retira a etiqueta Friboi de produtos. Os consumidores descobriram a manobra de marketing e reagiram. A mídia notificou que a Friboi tinha mudado a marca. Em vez de Friboi, eles passaram a colocar só do chefe, alguma coisa assim, para poder tentar reaver o prestígio da marca Friboi. Foi uma estratégia da JBS. Produtos são desenvolvidos para atenderem às necessidades das pessoas, e seu processo de produção e marketing deve ser feito de maneira responsável, sem táticas coercitivas ou enganosas. E isso é muito sério. Virtudes na atividade financeira. A gestão de negócios, em geral, e de modo mais concreto na área financeira, deve preocupar-se em ser ética, não porque isso sugere lucros, mas porque ela pressupõe a relação entre seres humanos, as quais, em quaisquer circunstâncias, devem se pautar por atitudes corretas, com independência em relação às consequências dessa ação. Para evitar qualquer tipo de coação, o administrador deve informar seus clientes e acionistas de forma correta e compreensível a respeito das condições para aplicar ou deixar de aplicar em diferentes operações, permitindo a eles estabelecer uma comparação entre as várias possibilidades e tomar uma decisão com liberdade. O poder inerente à área financeira de uma empresa ou uma instituição pode ser empregado de maneira distorcida, independentemente do porte da organização. O bem comum, princípio e conceito tipicamente ético,
deve ser considerado e preservado nas decisões das instituições financeiras, assegurando seu bom uso do poder. E trataremos agora de algumas virtudes, né, necessárias para a atividade financeira. A virtude da prudência, da veracidade, da austeridade, da liberalidade e magnificência. Liberalidade e magnificência são duas as principais virtudes esperadas de um administrador financeiro no que diz respeito ao manejo do dinheiro. A liberalidade e a magnificência. Desculpa, gente, eu estou gripada. As ações ligadas a cada uma dessas virtudes são: para a liberalidade, o uso moderado do dinheiro, e para a magnificência, a realização de grandes empreendimentos com gastos proporcionais, né? Então, o que eu vou gastar tem que ser proporcional ao evento que eu estou preparando. Vamos dar uma olhada no esquema. Quando nós tratamos em ética, né, filosofia e ética, nós lidamos com valores. E nós trabalhamos com a virtude, né, os princípios, os valores, né? E tratamos com a virtude e com o vício. O vício seria o contrário da virtude. Então, a virtude é a liberalidade. E o contrário de liberalidade é o vício da avareza ou da mesquinhez, que não é uma coisa boa. A gente precisa buscar o equilíbrio. A virtude seria a magnificência e o vício, o desperdício. Os vícios que se opõem às virtudes da liberalidade e da magnificência são a avareza e o desperdício. Enquanto a ação ligada à liberalidade é o uso moderado da riqueza, a ação contrária a essa, considerada um vício, seria a avareza e a mesquinhez, expressa na excessiva aversão ao risco. É normal, né, você ter preocupação com o risco financeiro que vai correr, mas não uma aversão excessiva. Enquanto que a ação ligada à magnificência é a realização de grandes coisas com gastos proporcionais, a ação contrária a essa, considerada um vício, seria o desperdício expresso do luxo ou da ostentação. Olha, um exemplo bem recente disso foi o que aconteceu há pouco tempo, né, no STF, no Superior Tribunal Federal, onde os gastos com alimentação dos ministros, para os gastos com alimentação dos ministros, foram solicitados vinhos caríssimos e comidas absurdamente caras, como caviar e outros pratos super caros, né? A população brasileira não aceita mais esse tipo de gasto do poder público. Só um exemplo, né? Sobre essa questão do desperdício expresso no luxo e ostentação. Muito bem, a prudência. E o princípio da prudência na contabilidade e a sua finalidade. Com relação à prudência, que é uma virtude, né? A prudência, assim como um princípio importante da administração financeira, nós também temos o aspecto da virtude e o aspecto dos vícios que são opostos a essa virtude. A prudência econômica usa a riqueza como um instrumento, não como um fim último. No entanto, vícios como o da imprudência, da negligência, do engano e da fraude utilizam-se de ações como precipitação, falta de consideração, inconstância, dissimulação, busca dos fins por caminhos duvidosos. O outro princípio é o da veracidade. Muitas vezes, né, no ambiente de trabalho, a verdade se torna inconveniente, porque a maior parte das pessoas vai em busca das mentiras confortáveis. Isso é um problema sério. A política brasileira, né, a corrupção na política brasileira e nas grandes empresas, nas grandes organizações envolvidas em escândalos, como nós temos visto
na mídia são um exemplo disso. A veracidade é condição indispensável para o relacionamento do gestor financeiro com seus clientes. As virtudes ligadas à veracidade são a sinceridade e a lealdade. Essas são virtudes que promovem a salvaguarda do patrimônio do acionista em termos reais, dando-lhe informações claras, pontuais e corretas. O contrário disso demonstraria os vícios opostos à veracidade, que seriam a falsidade e a simulação. Esses vícios promovem ações que levam a falsear informações, enganar, dissimular e até simular resultados usando artifícios contábeis. A mídia também veiculou muitos casos que servem de exemplo, sobre isso. Um exemplo bem recente foi o caso do crime que aconteceu, crime ambiental, social, pessoal, que aconteceu em Brumadinho, com o rompimento da barragem. Existem indícios e evidências de que a empresa tinha conhecimento do que estava acontecendo. Houve fraude nos laudos. E outra coisa, a empresa ocultou, ela dissimulou, ela falseou resultados para que os acionistas, e escondeu também, escondeu informações dos acionistas da empresa sobre o que estava acontecendo. Eu vou interromper, continuamos no próximo bloco.